Ok. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, dando sequência nas entregas de moções de aplauso. A 7ª moção de aplauso do dia é oferecida pelo vereador José Roberto Martins Segala à Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste, FUAM, e a todas as associações de moradores de Bauru, como expressão legítima da participação popular e da cidadania. Eu quero aqui, nesse momento, registrar a presença dos representantes de cada entidade e setor. Ana Aparecida de Souza Vieira, Jesus Adriano dos Santos, Pedro Valentim, Terezinha Portel, representando a Federação da União das Associações de Moradores, repetindo, Jesus Adriano dos Santos, também representante da Associação de Moradores do Vila Dutra, Antônio Joaquim Cardoso Filho, da Associação de Moradores do Jardim Petrópolis, José Homero Boarete Elias, Associação de Moradores dos Jardins Estoril 2 e 3, Luiz Carlos da Silva, da Associação do Parque Roosevelt, doutora Rosângela Tenório, da Associação dos Moradores do Residencial Quinta da Bela Olinda. Também registramos a presença das lideranças comunitárias. Ângela Cristina, do Jardim Ivone, Batistina Mariano dos Santos, do Núcleo Beija-Flor. Isso que é bom, né? Eberson Demétrio, do Núcleo Residencial Alto Alegre, Selma Celestino, liderança da Coab da Quinta da Bela Olinda, Evaldo Pereira da Silva e Rosângela Félix Silva, do Pousada da Esperança 1 e 2, Guilherme Vitor, Alessandra Jaqueline e Alex da Silva, do Interbairros, Sidney Eleutério da Silva, do assentamento Virgínia Rainha, Tânia Camimura Maceri, esse sobrenome eu conheço, do Vale do Igapó, Jair Bueno Oliveira, do Guardiões da Periferia. Então, nomeado as organizações representadas, eu quero aqui relatar que a homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, e eu quero passar a palavra ao autor da homenagem, meu querido professor, doutor José Roberto Martins Segala. Muito obrigado, vereador Bira. Agradeço penhoradamente o senhor estar aqui presidindo essa sessão, que a engrandece. Agradeço ao vereador Emerson também, que está aqui conosco, a todos aqueles que, sendo da Câmara, compareceram para prestigiar, e a todos aqueles que, sendo das associações, estão aqui para receberem essa justa homenagem. Eu estou muito à vontade, Jesus, muito à vontade, porque eu nunca escondi e sempre demonstrei, você sabe muito bem disso, o meu apoio a todas as associações de moradores. E por que eu digo isso? Porque eu sou demagogo? Não. Porque eu sou professor de direito constitucional. E está escrito na Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes. Nós, vereadores, somos os representantes do povo, mas o poder é do povo. O povo delega a nós só quando ele não pode exercer. Quando ele pode exercer, ele deve exercer diretamente. Veja que, por exemplo, no julgamento dos crimes contra a vida, lá no Tribunal de Justiça, é o povo que julga, não é o juiz de direito, que representa o povo, mas é o povo que julga. São 7 jurados tirados do povo. O povo não delega. O povo fala, não, esse poder é meu. Quem vai decidir se condena ou não condena sou eu. A mesma coisa teria que acontecer na administração pública. Todas
todas as vezes em que a associação dos moradores puder assumir o protagonismo, puder ela falar, não, é isso que tem que ser feito, vamos fazer desse jeito, vamos assim, vamos cobrar, é isso que ela tem que fazer, é fundamental. Você faz isso há muito tempo, Jesus. Você sabe que eu te admiro. A gente já percorreu o bairro junto, lado a lado, caminhando, né? Porque eu reconheço em você uma liderança não só da associação, mas uma liderança nesse entendimento de que é isso que a gente deve fazer quando a gente tem o poder na mão, que é o caso do poder do povo. Aqui eu estou vendo representantes do grupo de comunidades lá do Jardim Estoril, que é mais próximo de mim, Jesus. Você está longe um pouco, né? Mas o grupo do Estoril é lá que eu moro. Então, é lá que eu estou sempre com eles. E nós já fizemos muita coisa lá, graças a Deus, porque nós estamos nos empenhando com a colaboração deles. Eles assumem, eles é que fazem. Lá, eles é que estão cuidando do bairro. E eu tenho estimulado isso, tenho mostrado isso aqui na Câmara, né, em reportagens, que quando eles querem, eles conseguem fazer. E estão fazendo isso. E nós temos que fazer isso em outros bairros. Nós temos que fazer isso, na verdade, em todos os bairros, não é em outros bairros, é todos os bairros. É muito importante que a gente fortaleça as associações e fortalecendo a FUA, nós vamos fortalecer indiretamente todas elas, porque você preside essa entidade. Então, isso nós tínhamos que fazer para reconhecer o trabalho que vocês fazem, para cumprimentar o esforço que vocês se dedicam a isso, e para dizer que vocês têm a nossa confiança, não é, Bira? Sem dúvida. Não é, Emerson? Eles têm ou não têm a nossa confiança? Claro que têm. Eles é que nos colocaram aqui, para quando não for possível, porque, óbvio, não é? Aqui tem 21 vereadores que podem ficar aqui, que são remunerados, nós ganhamos, não é de graça, podemos vir aqui e tal e coisa, trabalhar pelo povo, para o povo. É isso que a gente precisa fazer, mas a gente precisa do povo, precisa do apoio do povo, precisa da orientação do povo e precisa da ajuda do povo. Então, em boa hora, a gente resolveu prestar essa homenagem a vocês. É singela, é o que a Câmara pode fazer. Infelizmente, nós não temos muito mais do que isso. Mas é uma moção de aplauso verdadeira. É de bater palma mesmo, Jesus, porque a gente reconhece o trabalho de vocês, o mérito de vocês, o esforço de vocês, a dedicação de vocês. Eu não vou nem perguntar há quanto tempo você está envolvido nisso, porque é uma barbaridade de tempo, não é mesmo? Que você se dedica, se empenha, luta pelo seu bairro e luta pela federação. É muito importante que a gente reconheça isso, e é isso que nós estamos fazendo com a entrega dessa moção de aplauso. Eu vou ler aqui o texto da moção, você vai receber isso como presidente. Nós preparamos uma cópia para cada uma das entidades, para que eles também tenham esse documento em mão. E esse documento só me preocupou um pouco. Ainda falei, meu Deus do céu, não fui eu que redigi, eu pedi o apoio. Porque aqui está assim, o seu presidente, o senhor Jesus. Não, o senhor Jesus está no céu. Tinha que ser o Jesus. O senhor Jesus está no céu. Eu falei, não, mas deixa assim, porque é um reconhecimento da sua autoridade aqui, e dos seus cabelos brancos, que já não tem mais, né, Jesus? O artigo 53 do Código Civil Brasileiro trata da constituição de associações, definindo-as como a união de pessoas organizadas para fins não econômicos. Sendo assim, as associações de bairro, baseadas nesse artigo, desempenham um papel importante na representação da sociedade e na contínua defesa dos direitos básicos da população, como saúde, transporte, iluminação, saneamento e educação. Em Bauru, elas somam mais de 100 organizações, funcionando como um grande canal de comunicação entre os moradores e a administração municipal. Aliada a elas, a FUAM, Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste.
cumpre a missão de ampliar e de fortalecer as atividades das associações. O seu presidente, o senhor Jesus Adriano dos Santos, é referência por sua atuação firme e constante. Com ele, as demais lideranças comunitárias têm exercido um papel essencial de interlocução, garantindo que as demandas das comunidades sejam ouvidas, encaminhadas e recebam a devida atenção. Além de dar voz à população, elas também desenvolvem atividades recreativas, sociais, esportivas e culturais, sempre com o intuito de proporcionar o bem-estar coletivo. Por meio do engajamento dos seus membros, as associações de moradores têm o merecido reconhecimento por cada vez mais incentivar a participação cidadã e solidária, o que, ao longo dos anos, tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento urbano e social do Bauru. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplausos à Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste, FUAM, e a todas as associações de moradores de Bauru, como expressão legítima da participação popular e da cidadania. Sala Benedito Moreira Pinto, em 4 de agosto de 2025, assina o vereador José Roberto Martins Segala, que é o autor da propositura. Ela é rápida no gatilho, não fica sossegado. Com a palavra, o homenageado, doutor Segala, é isso? Ah, tem vídeo, desculpa, perdão. Eu não vi anotado aqui. Bem. Bira, pelo estado dos jornais, você vê há quanto tempo eles lutam pelos seus bairros. Bauru, ali, meu Deus. Meu Deus do céu. Vereador Segala, vereador Emerson, Bira, liderança aqui presente, né? Vocês não têm noção de como que a gente tem que segurar um pouco a emoção, né? Não é fácil. Essa casa, que eu já passei por essa casa, tem histórias aqui, né, de lutas e lutas, né? E não tem como não mencionar, quando a gente estava discutindo o dia das associações de moradores, o Guilherme, né? É um jovem, e mais o Alex, que não chegou ainda, né? Sobre... Chegou lá. Chegou? Chegou, Alex. Tá ali, tá. Sobre a questão da associação de moradores, né? Eles estão imbuídos de resgatar a Vila Falcão, através do Interbairro, né? E a gente está dando todo um apoio nesse sentido. E
A ideia basicamente partiu dos dois, né? Que tal uma moção de aplauso, né? Mas a moção de aplauso, que eu imaginava, né, seria, como a gente tem a relação de aquelas inativas, que não é inativa, né, homenagear todas de uma forma individual. E a ideia dele foi assim, por que não? Eu falei, vamos. Aí nós conversamos aqui com a sua assessoria e eu fiquei surpreso, né? Aí inverteu tudo. Então, eu me senti assim, falei, meu Deus do céu, né? Eu, né? Aí eu fui dar conta, assim, do tempo que passou e como passou, de quanto a gente vem à frente, né? Tentando buscar o melhor para o nosso bairro, para a nossa cidade, junto às gestões que já passaram ou estão passando, né? A dificuldade que a gente vê acontecer junto às gestões, a tentar compreender o que está acontecendo, tentar buscar mais liderança. E esses dois jovens, basicamente, injetaram em Jesus mais um pouquinho de ânimo. Para quem está com 73, na hora de parar, né? Mas não dá para parar, né? Então, a gente fico feliz desses rapazes terem procurado a gente, né? Para que a gente possa incentivar e buscar novos caminhos, né? Nós tivemos aí um período bom, né? Que foi antes da pandemia. Nós tivemos aí movimento do MLB, percorrendo vários bairros da nossa cidade, vendo as dificuldades. O MLB não deu para seguir em frente, né? Tivemos aí a pandemia, né? E estamos agora buscando resgatar de vez, né, a questão da federação. Muitos companheiros que estavam com a gente já subiram lá para o 3º andar. Então, com essa garra dessa juventude que está chegando aí, a gente vai, sim, buscar revigorar a federação, né, pós-pandemia. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? E eu quero aqui deixar assim, até um protesto com relação ao descaso que os governos, os gestores fazem com relação às associações de moradores. Por quê descaso? Existe uma lei, gente. Se é lei, cumpra-se. É agosto. Se a gente não estiver atento, passa despercebido. Desde o Agostinho, Gazeta, e agora com a Sueli agora na gestão, as coisas aconteceram. Esse ano, com essa questão do organograma, a gente percebeu uma certa confusão, né? Chateia. As lideranças que estão lá no seu bairro, na periferia, as lideranças, né? Como sofrem, como estão sofrendo, como a gente ouve, a gente tenta buscar passar alguma coisa nesse sentido, né? E que incentive, que novas lideranças apareçam. Está fácil? Não está fácil. E quanto mais difícil, pior não vamos desistir. Eu lembro, quando nós montamos a federação, eu sempre participei do CEPROCON, né? Serviço de Projetos Comunitários. Foi lá que saiu a federação. Foi lá que nasceu a federação. Num contato telefônico, simplesmente alguém perguntou que queria fazer um trabalho sobre a associação de moradores. Eu me lembro claramente da Roxane, né, que estava no CEPROCON na época. Falou, Jesus, se tem alguém que pode falar de associação de moradores, é você. Eu levei um susto, né? E a partir desse telefonema, foi dado início, né, todo um trabalho para montar a federação. No início da nossa diretoria, era 33 pessoas, tem Bauru e região. A dificuldade foi grande? Foi. Tivemos obstáculos? Tivemos, né? Como dizia, né, o livro que foi entregue para a gente pelo CEPROCON, organização popular é um constante desafio. Com a federação, nós colocamos uma outra frase. Vamos vencer esse desafio? São desafios dia após dia. Né? Estamos preparados? Estamos preparados. Né? E tudo que vem acontecendo, como está acontecendo, isso só, no meu caso, me anima. Né? A gente procura estar participando, procura, nos conselhos, né, indicar o pessoal para os conselhos, veja a dificuldade que está acontecendo com o nosso plano diretor, veja a dificuldade que está acontecendo em buscar novos conselheiros. O que temos que fazer? Cruzar? Não.
seguir em frente, um procurar ajudar o outro. Assim como os meninos me procuraram, por que eu tenho que parar simplesmente e falar, procura outro, né? Fico feliz quando alguém liga na SEAR, que agora mudou o nome, né, para falar das associações e indicam Jesus. Pode ser quem for, de onde for. O que eu puder para fazer, para orientar, ajudar, eu vou ajudar. Tá? Tem algum custo? Não, não tem custo nenhum, muito pelo contrário. Estamos tentando buscar agora, via essa questão administrativa, né, que é judiciária, muita confusão. Né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir buscar aí essas inativas aí, fazer com que elas realmente aconteçam. Tá? Eu quero não me alongar muito, mas já alonguei, mas a emoção e estar aqui nessa casa, né? Desde quando eu fui aqui na Salvador Afonso, eu me lembro Salvador Afonso, Dota, quando eu fui candidato pela primeira vez, João Parreira, que lembro quando a gente entrou com um pedido de utilidade pública aqui, aquela confusão toda, né? Política, né? A gente não desistiu. Né? Então, tem muita saudade dessa casa, aprendi muito com essa casa quando fui assessor da Alex Gasparini. Né? Tivemos andando nos bairros, deu para, na época do Alex, quando foi vereador aqui, a gente aprender o que é a Casa de Leis. Né? Então, tenho muito respeito por todos os vereadores, pelos funcionários também, que estão sempre assim, atentos, né? Os assessores, né? Só tenho a agradecer a todos, né, a forma como a gente, quando adentra aqui essa casa, a forma como a gente é recebido. Então, de parabéns à Câmara Municipal de Bauru e, Segala, mais uma vez, obrigado. Tem. O senhor que manda. Eu vou presidir de acordo com... Não, só para saber se tem alguém que quer usar da palavra. Pode falar primeiro. Boa tarde a todos. Aqui já todos me conhecem, né? É uma luta de muitos anos, né, Jesus, que nós temos, né, Terezinha? Sim. Uma luta de mais de 60 anos nessa luta, né? E nós temos história e muita história. E a gente agradece, assim, a Câmara, os vereadores, né? Os que passaram, era bem diferente também, né? E todos os vereadores que passaram por aqui, os que já foram embora, que não estão aqui no meio nosso, foram pessoas que estavam ali junto com nós, né, Jesus? CEPROCON, como os meninos estavam falando do time de futebol. Cada bairro tinha 2 times de futebol, tinha o Dentão e o Dentinho. A gente jogava fora, saía, sabe, os caminhões lotados, os carros, sabe, tinha campeonatos, festa no bairro do Jesus, sabe, festa lá no meu bairro, todos os bairros tinha festa, caminhão palco. O senhor lembra, né, doutor? Era uma coisa maravilhosa, gente, que hoje nós não vemos mais nada disso. Você entendeu? Então, por que as crianças hoje realmente ficam na rua? Por quê? Porque não tem nada. Aquele tempo nós tínhamos lazer para eles, para os meninos, para as meninas, né? Os centros comunitários eram lotados, nós colocávamos, sabe, bastante trabalho para eles. Agora, hoje, infelizmente, nós não temos. Então, a gente sente muita falta, tá? Fiquem em paz. Mas, mesmo assim, nós estamos aqui, porque nós somos insistentes. Nós somos insistente, resistente e persistente. Muito bem. Graças ao nosso Deus. Bom. Boa tarde, né, a todos e a todas, né, aos nossos vereadores aqui presentes, né, às nossas autoridades aqui da casa, né, a Rosângela, a doutora, como representante aqui também, né, do nosso presidente da Câmara também, né,
a nossa autoridade, o doutor Segala, com muito amor e carinho, que nos recebeu hoje, dando essa moção de aplauso, né, para a nossa federação, mas não só por isso, a gente admira muito o trabalho dele, né, como uma pessoa íntegra, né, que está sempre nos defendendo a nossa cidade de Bauru, o nosso povo de Bauru. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a presença, né, de cada integrantes aqui, das associações de moradores, né, dos nossos vereadores, o Cabelinho, com muito amor e carinho, que hoje nos recebe aqui também como nosso vice-presidente dessa casa também, né? E eu fico muito grata por essa presença dele, a presença do Hermeson aqui, né? E também do pastor Bira, que também já é um vereador como o doutor Segala, que sempre nos prestigiou aqui, todos os moradores e associações da nossa cidade, que vêm cooperando com a nossa cidade, não é? Eu fico muito grata, os vereadores, de 21 vereadores, que está integrando nessa casa, muitos já era dessa casa mesmo, e fico muito agradecida que os que estão entrando, que soma, inclusive, com nós, os moradores da nossa cidade de Bauru, que nós moradores, precisamos dos nossos representantes dessa Câmara, que são os nossos vereadores aqui. Então, é só isso que eu quero dizer, e dizer aos senhores aqui, presente, a gente, há muitos anos, quando nós começamos aqui, a FUAM, como o presidente, o Jesus Adriano, e eu sou a primeira secretária dele, e há muito tempo, isso, 90 e tarará, nós não podemos falar, senão vocês vão falar que nós somos muito velhinhos, e muitos deles com a gente já se partiram, muita saudade, o Vasconcelos, que lutou muito para os bairros, e o doutor Segala conheceu muito o Vasconcelos, foi um lutador com a gente, né, Jesus? E o pastor Bira também conheceu ele. Foi uma pessoa que lutou muito por essa cidade, né? E eu gostaria que ele tivesse aqui também sendo homenageado, como nós estamos, não é, Jesus? Mas não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus está presente em cada vida de cada um, que podemos, só eu, vocês, algum de nós, hoje eu estou aqui ajudando a minha população, Jesus, os representantes de associações, mas não sabemos aqui alguns minutos e segundos da nossa vida. E eu quero que alguém se toma-se ao meu lugar, junto com a FUAM, e continua o trabalho para a nossa população, junto com os nossos governantes, e que até então a gente sente muito, porque nós estamos precisando justamente que nós temos um representante nosso na nossa cerejeira que olha pelo povo, que cuida mesmo do povo e não deixa faltar água, nada, que é o essencial da população mesmo, né? Que é o mais básico, é o que nós precisamos. A nossa água, a que Deus nos deixou para nós, que é o nosso alimento. É só isso que eu quero dizer. Eu agradeço a todos, muito obrigado, de coração, a cada um que está aqui presente. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Você quer falar, Samuel? Boa tarde a todos e a todas, né? É muito bom isso, sermos reconhecidos, né? Mas eu não estou só por isso. Eu gosto de falar e meter o pau. Eu moro na Quinta da Bela Olinda. Eu falo que lá é a Vila dos Esquecidos. São 3 ruas, nós não temos uma praça, nós só temos um ônibus que vai e vem, quando quebra nós ficamos na mão. Até hoje não foi feito nada por nós. Tem um campinho lá que foi os moradores que fez. A nossa vila é o caos, não tem nada, e de domingo não tem ônibus, nós dependemos de Pacaembu, eles cortam volta, nós ficamos a ver navio, quem tem carro, tudo bem, quem não tem, fica na mão. Então, gostaria, aproveitar que os vereadores estão aqui, visitassem o núcleo da Quinta da Bela Olinda,
São 3 ruas. Lá só aparece vereadores em época de eleição. Acabou a eleição, ninguém aparece lá. Eu sei que hoje não é para isso, mas é uma revolta que eu tenho de morar em 3 ruas e não é feito nada por nós. Então, eu gostaria que os vereadores fossem até lá e dessem mais atenção a nós, moradores. Porque nós também pagamos o nosso IPTU, nós também merecemos dignidade. É só isso que eu gostaria de falar. Tá bom. Rosângela. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui o Bira, que está presidindo a sessão. Agradeço. Em nome dele, eu agradeço todos os outros vereadores e assessores que estão aqui nos prestigiando. Um agradecimento todo especial para o doutor Segala e para o Jesus, nosso Jesus aqui da terra, né, Jesus? Doutor Segala, o agradecimento, ele é muito especial mesmo, porque eu não me recordo dos representantes de bairro, de associações, ter tido uma homenagem como essa até hoje, né? Ninguém trabalha por homenagem, né? Nós, eu também me incluo, porque eu também sou liderança de bairro, lá do residencial Quinta da Bela Olinda. Lá é um pouquinho mais de rua, viu, Selma? É porque a Selma representa a Coab lá da Quinta, né? E, coitada, toda aquela enxurrada que desce lá da parte do residencial entra dentro da casa deles. Eles têm a infraestrutura, tem asfalto, tem galerias, mas como a parte alta não tem, então já teve diversos vídeos, né, com moradores tirando a sujeira de dentro da casa. Então, a gente precisa realmente sentir a dor. Então, assim, os representantes de bairro, ninguém trabalha por homenagem, né? É porque nós moramos no bairro, sofremos aquelas mazelas, aí todo mundo cruza os braços, né? E todo mundo reclama. Aí algum corajoso levanta a mãozinha e fala: ó, eu vou procurar melhorar, ajudar, né? E aí os lideranças são voluntários, colocam dinheiro do bolso, né, para poder se locomover até uma autoridade, e toda aquela população que está ali sendo representada tem o telefone da liderança do bairro. Hoje em dia, todo bairro tem um grupo de WhatsApp. Então, se não tem água, eles procuram a liderança. A coleta de lixo não passou, procura a liderança. Tudo eles procuram a liderança. Então, a liderança de bairro, as associações, elas só recebem bucha mesmo, né? E trabalha por amor, porque é um mandato sem recebimento, sem salário. E quando vem uma homenagem dessa, doutor Segala, surpreende, porque é muito legal receber o reconhecimento, né? É valoroso saber que autoridades, né, da importância de vocês estão enxergando a liderança e está dando o devido valor. Porque a liderança é a primeira pessoa que é interlocutora dos problemas lá da periferia, né? Então, essa homenagem através da FUAM, né, através do Jesus, que está há anos e anos, hoje ele é o mentor das lideranças, ele não pode parar. Porque todas as lideranças procuram o Jesus. Eu mesmo já procurei, né, Jesus? Ele já foi lá no portal, ajudar a pintar o portal lá. Porque, na verdade, lá na Quinta da Bela Olinda, o problema nosso não é o portal é só um símbolo, né, de resistência. Ó, querem o portal? Asfaltem nosso bairro, porque a porteira vai abrir, vai cair muro, casa. Então, o que acontece? O Jesus já foi lá, o Luiz, o Careca, o Ticão, várias outras lideranças que estão aqui para nos ajudar. Então, as lideranças de Bauru são unidas. E essa união tem muito a ver com Jesus,
porque ele próprio já encabeçou várias reuniões com as lideranças. Então, essa homenagem, ela é muito justa para a FUAM, veio na hora certa, o doutor Segala foi brilhante em trazer as associações para poder também ser homenageadas, porque isso traz para cada um deles, né, uma vontade ainda mais de lutar e ser o interlocutor daqueles que mais precisam. Muito obrigada, viu, pelo trabalho de vocês e pelos 21 vereadores que assinaram junto a essa homenagem. Pode tudo. Vai falar não para Jesus? Acha. Eu sigo a Jesus. Gente, eu não posso deixar de esquecer, da gestão da Sueli, nós começamos um trabalho. Esse trabalho foi justamente passar para as lideranças de bairro, que, quando vinha o dia da Associação de Moradores, passava em branco. Falei, tem que oferecer alguma coisa para as lideranças se sentirem, vamos dizer assim, pelo menos falar obrigado, né? Já que é um trabalho voluntário. E na gestão da Suelen, em discussão lá com o Departamento Social, foi criado, na época, um tipo de uma estatueta e medalhas, né? E a mentora que correu atrás dessas questões, e à época, muita gente foi beneficiada, só esse ano que não foi, ela está aqui, que é a Alessandra, né? Desenvolveu um trabalho muito bonito, estava fazendo um trabalho excelente junto às associações, né? Ano seguinte, né, houve essa estatueta, essa medalha, né? E esse ano está em falta. Então, não poderia deixar de agradecer o trabalho que ela desenvolveu enquanto Departamento Social, né? Foi um trabalho muito bonito, muito bom, onde a gente pôde perceber, junto às lideranças que receberam, né, o quanto ficaram felizes, ou lembraram da gente, né? Uma estatueta, uma medalha. Então, este ano passou em branco. Só isso que eu queria alertar. Tá? Mas nós lembramos, Jesus. Ira, nós podemos encerrar, mas eu só queria dizer uma última palavra para eles. Vem aí agora o plano diretor. Tratem de participar. O plano diretor é uma oportunidade de ouro para que as associações coloquem tudo aquilo que elas realmente esperam que venha a ser feito aqui em Bauru. O plano diretor, ele projeta a cidade 10 anos para frente. Então, é muito importante que a gente trabalhe agora para fazer um plano diretor realmente que dê futuro para Bauru. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Doutor Segala, quero dar os parabéns ao senhor antes de encerrar. E eu quero dizer a todos aqui que nunca percam a fome que vocês têm e a resiliência de vocês. Nós temos hoje problemas nos conselhos de segurança, porque os conselhos estão se desarticulando. Não há ninguém interessado. Não vendam a paixão de vocês. Não negociem o mandato de vocês. Tem uma mocinha lá no fundo, ela acabou de sair, a minha neta. E tudo que a gente faz, doutor Segala, é porque nós vamos deixar um legado para as próximas gerações. Vocês estão homenageando o Jesus, que com certeza vai passar o bastão para alguém. E é natural que isso aconteça. O meu bairro, eu moro há 23 anos lá. A Associação de Moradores, quando ela deixou de ser e deixou de ter a sua finalidade precípua, que é cuidar das coisas do bairro, ela afundou. E existe, sim, força naquilo que vocês fazem. Não negociem, não troquem por mandato de qualquer coisa. Não troquem por dinheiro nenhum, porque foi o que a Rosângela falou. Desde que eu conheço a Rosângela, ela trabalha pela Quinta da Bela Olinda. A Selma, eu comungo com a sua, porque eu moro no bairro. Não vou me alongar, não, porque a vontade é... Isso aqui vira divã, né, doutor Segala?
E aquela moça ali, a Alessandra, ela tem isso no coração, sem mandato. Sem mandato. E a paixão que vocês têm não pode estar atrelada a nenhum outro tipo de remuneração. Façam com amor, façam com paixão. Lutem pelo que é de vocês. E vocês não só serão honrados pela Câmara Municipal, como Jesus, pela sua trajetória. Vi Diário de Bauru ali, doutor Segal. Diário de Bauru. Vai ser honrado. E a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Jesus, que não é homenageado, diz assim, na sua palavra, na palavra de Deus diz, que a boca do outro te elogie, e não a sua própria boca. Então, não negociem. Trabalhem pelos que estão do lado de vocês. E eu tenho certeza que se ninguém vê, né, doutor Segal? Aquele que em secreto vê, vai recompensar cada um de vocês. Deus abençoe. Não desistam. A luta faz a lei. Não desistam. E que Deus continue dando resiliência para vocês. Agradecer aos representantes de todos os vereadores, vereador Emerson, vereador Elinho, vereador Márcio, vereadora Estela, vereador Marcos e todos os demais aqui representados. Deus abençoe vocês, nada mais havendo a tratar, agora vocês permaneçam para ser honrados e a mão vai ser apertada de cada um de vocês aí, pelos representantes da casa. E vamos estar encerrando, então, essa sessão às 16h33. Deus abençoe. Parabéns, Jesus.